Olá amigos do Caderno 2, bem-vindos aqui a mais um encontro. Eu sou o Biratã Brasil e hoje eu tenho o prazer de compartilhar essa história aqui com dois colegas aqui na Rádio Eldorado, Roberta Martinelli e André Góes. Olá. A gente vai falar do Dia Mundial do Rock, que é considerado um 13 de julho. Foi no 13 de julho de 85 que aconteceu o Live Aid, aquele mega evento em função da AIDS, mas que também reuniu a nata do rock naquele ano. E para falar um pouco do rock, da história do rock, eu convidei meus dois colegas aqui, a Roberta e o André, para eles trazerem as suas impressões, as suas opiniões, os seus até desejos de falar dos seus principais discos. Quer dizer, cada um vai falar de 3 preferências do rock, da história do rock, o André internacionalmente e a Robertinha nacionalmente. Se a gente for seguir uma linha, vamos dizer, do tempo, das escolhas que vocês me trouxeram, a mais antiga, Elvis Presley. Com certeza. O primeiro disco chamado Elvis Presley. Quando você falou para mim pensar nos 3 discos primordiais do rock, a primeira coisa que eu pensei é que opinião é opinião, né? Então, o que pode ser para mim pode não ser para você. Então, assim, eu pensei quais os discos que realmente mudaram o curso da história do estilo, né? Então, eu acho que tudo aquilo que foi feito nesses anos, nos primeiros anos, até chegar ao que a gente chama de rock, né, e que a gente pode rastrear essas origens até os anos 20, lá nos Campos de Algodão, e tudo isso, a partir do momento que eles perceberam e descobriram novas maneiras de se tocar o blues, aí o rock and roll começou a ser formatado. Então todo esse período até chegar eu acho que o Elvis representa todo esse primeiro período, né? O Elvis foi o artista que mais deu visibilidade para o estilo enquanto estava nascendo, não só porque ele era branco e bonito, tem essa carinha bonita assim, mas porque ele tinha muito carisma, obviamente muito talento, incendiava as plateias, mas o Elvis ele ficou num paradigma, né? Porque as rádios brancas diziam que ele tocava rhythm and blues, que era música negra, então não iam tocar ele. E as rádios negras não tocavam porque diziam que aquilo era música country. Então isso precisava ser quebrado, né? Então o Elvis foi o cara que conseguiu quebrar isso por causa da visibilidade que ele tinha. Não exatamente pelas melhores músicas ou por ser o cara mais importante, mas Chuck Berry, vamos dizer assim, eu considero o pai do rock and roll, mas o Elvis é o rei e não é o rei por acaso, né? E foi esse disco que projetou a voz dele também nacionalmente. Exatamente, é isso que não só mundialmente, né? Mundialmente também, né? O Elvis conseguiu essa visibilidade que talvez um outro artista não tivesse. E não era só isso, tinha todo o trabalho de produção que o coronel Tom Parker, de promoção em cima do Elvis, também, né? Muita coisa. E as guitarras do Scott Moore, hein? Bill Black, Scott Moore, né? Pesada, né? É a história, né? Ali a coisa começou de forma muito autêntica, né? Eu falei pro André que se a gente tivesse dado uma conversada, uma roubadinha ali antes, né? Aí, porque é super difícil escolher 3 discos, né? Você falou 3 discos primordiais do rock brasileiro, do rock ou fundamentais. E aí, são 3 discos, né? Impossível escolher 3 discos, na verdade. Então a gente pegou 3 pinceladas ali, mas... São 3 momentos de cada um, mas quem sabe que é muito maior. Mas a gente tava falando, se soubesse que ele tinha... Eu já teria colocado o Erasmo Carlos agora, porque eu fiquei na dúvida se eu colocava o Erasmo ou não. Mas uma menção honrosa também, o Erasmo, porque o Erasmo começa muito imitando o Elvis, né? Ele começa a usar calça jeans, ele começa a fazer todos... É uma coisa bem... americanizada na época, né? Verdade. Mas ele descobre num momento que ele podia fazer aquilo, né? Ele falou assim, pô, bicho, a gente fica fazendo versão de música aqui. Depois que ele fez a versão do Calhambeck, do John D. Laudermilk, né? Roadhog, o nome da música original. Ele falou, pô, bicho, a gente pode fazer isso aqui também, em vez de a gente ficar copiando os caras, vamos começar a escrever. E começou a escrever, né? Então, assim, eu acho que o Erasmo é o pai do rock brasileiro por isso, porque foi o cara que começou a falar, não, vamos fazer rock brasileiro. Mas também antes dele tem um monte de gente que faz também, né? Lógico, tem toda a pré-Jovem Guarda. Pré-Jovem Guarda, Celi Campelo, Tony Campelo, Rony Cord, Vanderlei Cardoso, Calbi Peixoto, Hebe Camargo, Rony Fon. Calbi gravou o primeiro rock em português, né? Rock and roll em Copacabana.
Mas ainda eram coisas super americanizadas, então por isso que eu não escolhi o Erasmo. Eu tava até falando pra ele... Nós vamos chegar num dos seus discos daqui a pouco que mudou isso. Os Mutantes, isso, mas que não conta ainda. Vamos falar de Elvis, a gente pula pra Beatles. Please, Please Me. Exatamente, porque eu acho que o próximo grande acontecimento no rock foram os Beatles, né? Os 4 rapazes de Liverpool que cresceram ouvindo o Elvis e tudo isso que veio junto, né? Você diria que eles revolucionaram o rock já a partir desse primeiro disco ou não? Os Beatles? Yeah. Talvez, eu acho que assim, o impacto foi muito grande, né? Porque eles já eram uma banda muito coesa, né? Eles já vinham tocando junto há muito tempo, eles já tinham feito altas turnês pela Alemanha e tudo mais, tocado em clubes. E quem é músico sabe que o que dá a liga é você tocar junto, tocar, entendeu? Então eu acho que quando saiu Please Please Me, eles já eram uma banda muito empolgante, vamos dizer assim. Talvez eles não tenham mudado o mundo no primeiro disco, mas foi logo na sequência, entendeu? Eu acho que os Beatles mudaram, eu acho que os Beatles são até mais importantes que o Elvis, porque eles levaram a coisa para um outro patamar. Eu acho que depois dos Beatles o rock passou a ser, além de um estilo musical, passou a ser um estilo de vida, uma religião, né? Levou para um outro nível. E eles mudaram o mundo, mudaram a música, mudaram a moda, mudaram o comportamento, mudaram a vida das pessoas de uma maneira acho que mais profunda até do que o Elvis, né? E também tem tem uma coisa meio autoral, né? Você vê mais da metade das músicas criação do John e McCartney, John Lennon e Paul McCartney. Exatamente. Então, já filmando essa parceria. Eles desde o começo, eles tocavam muitos covers, muitas músicas, inclusive desses artistas norte-americanos do começo do rock. Mas logo eles perceberam que eles tinham que fazer as próprias músicas, né? E eram talentosos, tinham pelo menos 3 ótimos compositores, né? O John, o George e o Paul eram ótimos compositores. Tanto que um monte de músicas dos Beatles foram gravadas por outros artistas, né? Tem um monte de músicas dos Beatles que eles não gravaram, e são músicas ótimas. Então eu acho que é isso aí. O segundo disco, para mim, primordial é o Please Please Me, porque é o começo dos Beatles, né? Não que seja exatamente o melhor deles ou o mais importante, mas... marca. E eu particularmente adoro essa fase inicial dos Beatles, a fase mais inocente, assim, eu acho demais. A gente está falando do momento 63, aí a gente pula para 68, quando os Mutantes dão uma quebrada nessa que a gente vinha falando, né, nesse já rock. Influenciados pelos Beatles, né? Os Beatles já tinham mudado o mundo. Mas trouxeram uma já coisa... mais outras coisas, né? Aí colocando música brasileira junto, colocando música erudita junto, eu acho que ali tem uma inteligência mesmo, né? Uma salada e uma inteligência. E aí também, como os Beatles, é atitude, é palco, é figurino, é mudando tudo, é fazendo esse... Acho que eles talvez foram os primeiros a se preocupar mais com isso, né? Quer dizer, o Made in Brasil já vinha... Já vinha também. O Made in Brasil é da mesma época, de 68 também, é a banda brasileira de rock ativa por mais tempo, né? Eles estão há 52 anos, 67 eles começaram, na verdade. Os Mutantes começaram em 66, né? Que eles não continuaram ativos. Eles não pararam de tocar. E como não? Mas só o que fizeram já, né? Sim, mas os Mutantes foi em 66, né? Eles começaram, mas aí depois, acho que em 68 que tem o grande lance, que aí eles fazem com o Gil Domingo no Parque, né? No festival. E aí eles acontecem de verdade, né? E lançam, engraçado, né? O que acontece. Mas naquela época tinha isso, né? Que é quando acho que o Barenboim que vê eles e resolve fazer um disco e lançar esse primeiro trabalho deles, que é um disco já todo, enfim, tem efeitos especiais, tem aquelas guitarras distorcidas, tem o pessoal na sala de jantar, o barulho da comida ali na sala de jantar, aí entra a música erudita no meio, enfim, então acho que os Mutantes mudam de fato, assim, a cara da música brasileira. Com certeza. Com o arranjo do Duprá também, que é importante lembrar, que acho que é um cara curioso fundamental. Também, eles, influenciados pelos Beatles também, depois de anos, passam a influenciar da mesma maneira como os Beatles influenciaram, não com a mesma abrangência, mas influenciar músicos internacionais. Eu vi uma declaração uma vez, uma entrevista do Sérgio Dias que eu achei demais, que ele conheceu o Sean Lennon, né? E o Sean ama Mutantes, aquela coisa fantástica. Cara, por favor, me diz, quais são as suas influências, cara? O que te levou a fazer o som? Ele olhou para ele e falou assim, pô, cara, teu pai, né? Teu pai, pô.
Sim, mas os Mutantes foi realmente essa virada, tanto que eu também fiquei pensando no Loki, que também seria um disco que eu poderia colocar nessa lista, mas aí já tá ali, já tá marcado aqui com os Mutantes, ali, né? Exatamente. Bem representado. E é engraçado, porque nessa época é ditadura, né? O Gil tinha colocado os Mutantes no Domingo no Parque e depois faz a marcha contra a guitarra elétrica, né? Que é meio na mesma época, então é um período meio maluco, eu acho meio que... doido isso. Porque eu acho que essa marcha, a tal da marcha contra a guitarra elétrica, que depois os artistas vieram a se desculpar, os que estão vivos, né? Falaram, não, era uma besteira. Mas acho que era isso, era contra a americanização da música brasileira. É isso que eles não queriam, eles queriam uma música conceito, brasileira. Né, que a guitarra representava. Exatamente. A presença, né, estrangeira, americana principalmente. Eu estava contando para ele uma fofoquinha, vou contar só aqui em segredo pra gente. Bom, só pra nós. Que eu fui entrevistar o Alceu Valença e tava um disco do Roberto Carlos aqui, né? Aí ele mudou o disco, colocou o de trás na frente, que era o Balão Mágico. Aí eu olhei com uma cara assim, ele falou, pelo menos é brasileiro. Então acho que é isso, tem essa americanização da música, que é a Jovem Guarda que vinha fazendo né, esse rock, mas é um rock americano, e aí os Mutantes chega com rock brasileiro. E aí, seguindo aqui a lista que vocês me passaram, a gente pula para a década de 70, 76, Ramones. Eu acho que a próxima grande ruptura no rock mesmo foi o punk rock, que durante os anos 70, tudo que os Beatles trouxeram pro mundo da música e tal, foi absorvido e outras bandas começaram a fazer os seus trabalhos, mas assim, e é um período muito rico pro rock, né, os anos 70, desculpa, é inegável isso, mas também é inegável que o rock começou a ficar um pouco monótono, monótono talvez não seja a palavra, mas um certo marasmo, né, com as bandas já muito bem estabelecidas, né, Pink Floyd, Led Zeppelin dono do mundo, tinha o seu avião, shows longos, discos longos solos e tal. Para algumas pessoas isso começou a ficar meio chato e ao mesmo tempo isso afastava um pouco aquela coisa do garoto ouvir a banda e querer começar a tocar. Porque quando ele ouvia aquele virtuosismo do Pink Floyd, talvez aquilo incentivasse ele a querer chegar naquele ponto, mas a pessoa média, vamos dizer assim, eu falo assim, como é que eu vou tocar isso? Melhor nem começar. Então, assim, da mesma forma, os anos 60, o rock mais alternativo, né, os Sonics, essas bandas que começaram a ficar mais pesadas nos anos 60 mesmo, também foram evoluindo até Iggy Pop and the Stooges, vamos dizer assim, para mim, que já é o primeiro pezinho antes. Mas quando começam os Ramones em 74, eu acho que aí já é o punk rock. Talvez o primeiro do Sex Pistols, o The Great Rock and Roll Swindle, seja mais emblemático, talvez por causa da exposição, da visibilidade que os Sex Pistols tiveram no mundo inteiro. Ou talvez o London Calling do Clash, que acabou de fazer 40 anos, seja o disco definitivo do punk rock, a banda. Mas o espírito do punk rock, para mim, começa em 1976, no primeiro disco dos Ramones. E não existe melhor banda para mim até hoje para fazer um garoto querer tocar guitarra e começar uma banda do que os Ramones, né? Você começou assim? Mais ou menos. Tô achando um brilhinho nos olhos aí. Na verdade para mim foi um conjunto de coisas. Foi o Queen, quando o Queen veio para cá em 82, depois o Kiss no ano seguinte, em 83, porque eu já comecei um pouco mais... Eu canto, tal, tenho banda também, mas eu comecei naquela época mais no heavy metal, uma coisa um pouco mais pesada, né? Mas assim, os Ramones são básicos. Eu digo que quem não gosta de Ramones, bom sujeito não é. E a gente chega, acho que de alguma maneira, está influenciado, claro, com Ramones, no Titãs, Cabeça de Dinossauro, em 86. E aí é super difícil escolher, né? Eu fiquei muito na dúvida se eu escolhia Titãs, se eu escolhia Paralamas, se eu escolhia Legião Urbana. Porque é uma época forte, mas eu escolhi o Titãs com Cabeça de Dinossauro, porque eu acho que o Titãs estava fazendo, ele já tinha discos antes, mas eu não acho que os discos anteriores do Titãs são discos que eles tinham uma atitude no palco, uma coisa super, né, um rock no palco, né? Que eles não conseguiam levar para os discos muito bem, eu acho. E aí esse disco, eu acho que é o grande disco que eles falam, não, isso. Também acho que o Cabeça é o disco. Então por isso eu escolhi o Titãs.
A produção é do Liminha, né? E a coprodução do Pena Schmidt. Pena, enfim, né? O Pena é um grande cara, então eu falei, eu vou escolher esse disco. E as letras memoráveis, né? Uma letras coisa assim... memoráveis. Eles chegaram numa excelência nesse momento, né? Eles estavam já amadurecidos, por causa, como banda, como artistas, e chegaram numa excelência. Todo mundo ali estava no auge, né? Aquilo era o auge absoluto. E é isso, né? Eles conseguiram levar pro disco, porque aí uma coisa, tipo, acho que quem via o show dos Titãs, né? Eu era muito menina na época, mas quem via os shows e vendo as imagens, você vê, os caras já estavam prontos, né? Mas os discos não eram tão redondos ainda, uma como Cabeça de Dinossauro, muito que é comum com bandas de rock, né? Não conseguir levar pro estúdio a energia que tem no palco. Né? Não, e aí é uma loucura aquilo, né? Porque você vê eles fazendo programas de TV, fazendo tipo, aquelas coreografias, gente. Chacrinha, né? Chacrinha. Você fala, isso é uma coisa muito louca. É muito louco. E eu acho muito louco como a TV era muito mais aberta a essas coisas, sabe? E como o Chacrinha especial, né? Super, Chacrinha era. Chacrinha é lembrado por vários Mas cantores mesmo eu tava falando época. pra ele, em 75, eu acho, que tem um festival Abertura na Globo, e o Alceu faz um vô danado pra Catende, que você fala, que é isso? É a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. E isso passava na TV, entendeu? Na Globo, e era muito louco. E a gente, sempre que a gente fala de rock brasileiro, a gente também tem que fazer uma menção honrosa a Raul Rock Seixas, né? Que é uma figura lendária. Até briguei em casa. O Pedro falou, você não vai colocar o Raul? Eu falei, não vou pôr o Raul, Toca, Pedro. Raul. Aí ele falou, não, tá vendo? Eu dei 2 broncas aqui. Erasmo e Raul, 2. Tô quietinha. Mas entraram aqui, não, mas é isso, tem que falar, que é difícil escolher não, 3. mas talvez eu não tivesse escolhido discos diferentes do que você escolheu. Não, e mesmo o próximo disco, acho que o próximo disco você vai discordar aí. Eu gosto desse próximo disco, eu gosto. A gente chega já nos anos 90 com o Chico Science Nação Zumbi, Da Lama ao Caos, o Mangue Beat, né? Acho que vocês diriam que foi uma revolução, não parecida com um tropicalismo, mas com uma força semelhante? Não com a mesma proporção, mas acho que sim. Não com a mesma proporção, mas eu acho que foi uma revolução musical. Acho que os ecos disso ainda estão sendo ouvidos. Eu acho. 94, né? 94. Então, obviamente, acho que a gente ainda está vivendo isso. O Mangue Beat, mas eu fico na dúvida, tipo, mas a Chico Science Nação aqui é um disco que eu posso considerar um disco de rock, né? Porque aí já é um disco com rock, maracatu, música brasileira. Mas eu acho que esse é o grande lance da música do rock brasileiro. Porque eu acho que se você tiver que colocar num estilo, eu acho que o rock cabe bem, ou a música pop, né? Mas sem dúvida nenhuma, o rock é uma parte importante do som deles, né? Sim. Eu diria que a proposta deles até foi misturar rock com maracatu. Acho que cruamente é isso. E acho que é um disco, enfim, que realmente a gente está até hoje, a quantidade de bandas influenciadas. Uma banda do Recife que consegue atingir o Brasil, acho que não era... Antes era uma coisa mais, um trabalho mais, não era mais São Paulo, ficava um eixo mais São Paulo, Rio de Janeiro, então o Recife vem com tudo. Mostra a força. Mostra a força. Chico Science, absolutamente uma figura incrível no palco, né? Incrível, a figura, a postura, o discurso. A cabeça mesmo, tudo. Era uma cabeça importante. Verdade. Muito bom, meninos, obrigado. Já? O papo é rápido, mas é isso. Fazer o segundo tempo. Dá para fazer. Vamos fazer toda semana. Eu convidei aqui a Roberta Martinelli e o André Góes porque foi só uma pincelada, não quisemos esgotar nada, é óbvio, né? Então antes de você começar a criticar ali embaixo, faltou isso, faltou aquilo, claro que faltou muito. São opiniões, né? São opiniões, a gente só fez um papo muito rápido, mas aí eu convido vocês a ouvi-los diariamente aqui na Rádio Eldorado, né? A Roberta no Som Apino, meio-dia, segunda a sábado, e o André na Hora da Vitrola. A Hora da Vitrola, domingos ao meio-dia, com reapresentação quinta às 11 da noite e diariamente da 1 da tarde às 5. Então, eu escolhi até os dois, eu convidei os dois para vir porque eles trazem isso, não é vamos ouvir a banda tal e bota lá a música. Não, eles dão contexto, eles contam a história, eles transformam aquela música de outra forma para você ouvir. Então, quer saber mais? Continua ouvindo na Eldorado, no 107,3. Meninos, obrigado. Foi um prazer ter eles aqui. Sempre um prazer. Dia do Rock é 13 de julho, mas todo dia é dia do Rock. Então vamos nessa. Valeu. Valeu.